pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a essa videoaula. Como vocês já sabem que por conta do isolamento social, iniciaremos uma nova modalidade de ensino, que é o ensino à distância. Então, bons estudos e vamos à nossa aula. Então, essa aula é dirigida aos alunos do 7º ano A e 7º ano B. A aula de hoje é sobre o capítulo 5 do livro didático, cujo título é A Reforma Religiosa. Costumamos utilizar a palavra reforma para designar a renovação ou modificação de algo que está velho ou desgastado, de modo que volte a nos servir de forma adequada. Podemos reformar, por exemplo, uma roupa, uma casa, um carro. Então, a partir dessas informações, podemos concluir que a reforma é uma mudança com o fim de obter melhores resultados. A palavra reforma se aplica bem às propostas de mudanças na Igreja Católica no início da Idade Moderna e que foram defendidas por membros da própria Igreja. Eles achavam necessário mudar os costumes da instituição e o comportamento do clero, vistos como cada vez mais distantes da mensagem de Cristo. Então, membros da Igreja Católica não concordavam com as práticas e os costumes da Igreja. Eles diziam que a Igreja estava se distanciando da mensagem de Cristo. O movimento reformista, os precursores da reforma. As denúncias sobre comportamentos considerados inadequados ou imorais de membros da Igreja já acontecia na Baixa Idade Média, séculos XI e XV. Seus autores pretendiam conter os abusos da instituição e torná-la mais próxima dos fiéis. A Igreja de Roma era nesse período a maior autoridade da Europa e tinha um imenso poder. Destacam-se entre esses precursores John Wycliffe e John Hus, ambos professores universitários. Então, essas duas personalidades foram os precursores do movimento reformista, ou seja, foram eles que primeiros se posicionaram contra a Igreja Católica. Wycliffe condenou a venda de indulgências e defendeu a formação de uma igreja inglesa, em oposição ao poder universal de Roma. Wycliffe também insistiu na autoridade suprema das Sagradas Escrituras, destacando que a opinião da Igreja não substituía a autoridade da Bíblia. John Hus retomou essas propostas e, em sua crítica à Igreja de Roma, ressaltou que ninguém poderia representar Cristo ou São Pedro se não os imitasse em seus costumes. Fatores do movimento reformista: descontentamento da burguesia, questões teológicas, insatisfação dos reis e dos nobres e corrupção moral. Então, esses 4 fatores que estão listados nesse slide, eles compõem o que foram tidos como fatores que impulsionaram a reforma, que foi o descontentamento da burguesia. A classe de comerciantes estava insatisfeita com a Igreja Católica. Questões teológicas, os próprios sacerdotes também estavam insatisfeitos com os ensinamentos da Igreja Católica. Outra questão é a insatisfação dos reis e dos nobres. Os reis e os nobres estavam insatisfeitos com a Igreja Católica por conta do acúmulo de bens e propriedades. E a corrupção moral, ou seja, o desregramento dos sacerdotes, praticando coisas tidas como imorais para a Igreja Católica. O reformismo de Lutero. Martinho Lutero foi um monge e professor da Universidade de Wittenberg, na atual Alemanha. Revoltado com a venda de indulgências em 1517, ele fixou na porta da igreja local um texto com suas 95 teses em que criticava com rigor a troca das penitências por dinheiro. Então, Martinho Lutero
foi um dos monges da Igreja Católica que se posicionou contra as práticas da Igreja Católica. Então, ele criou um documento chamado de 95 Teses e pregou na porta da igreja da sua cidade, e nesse documento ele fazia duras críticas à Igreja Católica. Uma das principais era a venda de indulgências. Então, o que eram indulgências? Indulgências era o perdão que a Igreja Católica concedia àquelas pessoas por meio do pagamento de dinheiro. Por causa disso, foi excomungado pelo Papa em 1521 e banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, mas suas ideias se espalharam rapidamente pelos territórios alemães. Bem, pessoal, para fixar melhor esse conteúdo, leiam o capítulo 5 do livro didático, que tem o seguinte título: A Reforma Religiosa. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos.